Então eu terminei o encontro de ontem perguntando aonde tu estavas fazendo esforço na tua vida. Quais eram as resistências em olhar para determinados pilares. E eu preciso compartilhar contigo que eu neguei, resisti bravamente, fortemente a olhar para um pilar muito importante da minha vida que hoje eu reconheço, que é a família, a maternidade. Eu durante muito tempo simplesmente entendi que a maternidade, a família, construir uma família, ser mãe, era algo que me gerava desconforto, era algo que me gerava desafios internos, resistências muito fortes, por todos os motivos possíveis e imagináveis, sejam eles por questões de compromisso, de responsabilidade, o quanto um filho representa uma responsabilidade, o quanto um filho traz essa movimentação interna do corpo feminino que se molda, que se transforma, que se modifica, que não volta tudo para o seu lugar do jeito que era antes, da vida de uma mulher que deixa de lado partes suas e que não vão voltar atrás. E o que eu não tinha consciência é que essa negação, esse deixar de lado, essa fuga, no fundo era uma fuga de uma parte muito importante minha. Era deixar de lado um pedaço essencial meu. E que esse pedaço, enquanto era deixado de lado, existiam duas coisas que eu não conseguia entender o real significado, que é o amor e a prosperidade. A gente tem uma ideia muito distorcida do que é amor, porque a gente entende amor muitas vezes como uma linguagem de troca, a gente olha para o amor como uma relação de toma lá da cá, né? E traz muito isso para as relações entre homens e mulheres, o masculino e o feminino, onde existe muitas vezes uma relação até mesmo de disputa, de comando, de controle, de imposição. E o amor é muito mais do que isso. E ao mesmo tempo é muito mais simples do que a gente possa imaginar. Eu entendia o amor como algo que me conectasse a alguém. E eu não tinha percepção de quanto o amor é algo que me conecta a mim. O quanto o amor é algo que me reconecta com aquilo que realmente eu sou. Com os meus desejos, e não desejos egóicos, mas os desejos da minha alma, os desejos do meu coração. Olhar o amor hoje para mim é entender uma relação de profundo autorrespeito. É entender que se eu não sou capaz de fazer por mim, eu não sou capaz de fazer por ninguém. Que se eu não estiver inteira comigo, posicionada diante daquilo que eu sou e o que eu desejo para minha vida, eu não vou conseguir entregar o meu melhor para ninguém. Mas a gente vive socialmente um formato de relacionamentos em que a gente cobra do outro aquilo que a gente não faz por a gente. Que a gente transfere ao outro um poder que é pesado para o outro carregar, que é desafiador para o outro carregar. Porque entregar a responsabilidade de nos fazer feliz, de nos preencher na mão de alguém, seja quem for, por mais bem intencionada que essa pessoa seja, é pesado. Entregar a responsabilidade dessa pessoa em preencher os meus espaços vazios é pesado. É pesado para qualquer um, porque é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade evolutiva nossa. E quando eu falo responsabilidade evolutiva, eu estou falando não em termos espirituais, meu Deus, e aí como é que eu me relaciono comigo mesmo. Eu estou falando em termos de compromisso com aquilo que eu sou em essência. Em reconhecer quem eu sou por inteiro. Considerando que existe luz e sombra, sim, sou um ser humano.
que estou em constante estado de transformação e evolução, e isso é o processo evolutivo humano. O processo evolutivo humano é a reconexão com a sua essência, e isso é amor, amor próprio. E enquanto eu não consigo resgatar todas essas partes minhas, enquanto eu não consigo olhar para todos os meus pedaços, enquanto eu não consigo reconhecer tudo que eu sou, tudo aquilo que realmente é importante para mim, enquanto eu não consigo expressar os meus sonhos, os meus desejos, enquanto eu não consigo colocar a minha voz no mundo, a minha verdade, a verdade da minha alma, eu não vou conseguir entender o que realmente é amor. E por isso que é tão importante olhar para todos os pilares da nossa vida. E aquilo que a gente mais rejeita, aquilo que a gente mais tem medo, é ali que está a nossa verdadeira cura. É ali que está a fonte da nossa transformação e reconexão com o nosso verdadeiro eu. E só agora eu tenho condições de dizer isso de boca cheia. Só agora eu consigo externar isso. Porque só agora eu estou vivendo isso. No meu corpo, nas minhas células, nas minhas entranhas, no meu ventre. Só agora eu tenho condições de dizer que sim, eu reconheço todas as minhas partes. E posso dizer o quanto eu me amo. Não porque eu me acho linda e maravilhosa, embora eu seja, mas porque eu reconheço que existem muitas coisas para serem transformadas ainda em mim, mas eu acolho todas essas vulnerabilidades. Eu aceito de maneira gentil, de maneira doce, de maneira afetuosa comigo, exatamente como eu quero que o outro seja comigo. Exatamente da forma como eu espero que o outro me trate, eu me trato. Aquilo que eu espero que o outro faça por mim, eu faço. E quando eu integrei isso dentro de mim, eu pude reconhecer e entender o que verdadeiramente é prosperidade. Que também é um outro conceito completamente distorcido que a gente tem. Porque a gente associa prosperidade exclusivamente a dinheiro. A gente associa prosperidade a status, a ter. E prosperidade é viver uma consciência próspera. E consciência próspera é uma forma de se relacionar consigo e com o mundo, com a vida. É eu manifestar gratidão por aquilo que eu já tenho. E aí tu pode me dizer, não, Gisele, mas a tua realidade é diferente da minha, porque eu tô aqui me preocupando com as contas que eu tenho que pagar, com as coisas que eu tenho que resolver, com todas as minhas responsabilidades. A minha vida não é diferente disso. A grande questão é que eu consigo enxergar hoje prosperidade de um outro patamar. De um patamar de entender que se eu tenho esse corpo, que se eu tenho um teto, e eu não estou dizendo que eu tenho que me contentar com pouco, por favor, mas se eu tenho hoje, no aqui e agora, condições de estar viva conversando contigo, isso já é o suficiente para me fazer grata. Se eu tenho amor dentro, eu não busco fora. E quem está falando aqui é uma mulher que viveu durante muito tempo buscando também preencher lacunas internas com questões materiais. Enquanto eu trabalhava no corporativo, e para quem não me conheceu antes, eu fui contadora por mais de 20 anos. E larguei a contabilidade em termos profissionais, mas ela não saiu de dentro de mim. Aquilo que a gente viveu não sai de dentro da gente. E reconhecer isso é importante. Mas durante muito tempo eu também me ressenti. Olhei para isso como uma parte minha que eu não queria mais, que eu fazia de conta que não era importante. Mas essa Gisele contadora foi quem me trouxe até aqui. Essa Gisele contadora foi quem me deu estrutura, base sólida para poder gerenciar a minha própria vida. Para poder me organizar.
e ser a minha própria líder, a minha própria gestora, a gestora da minha própria existência. Organizar e controlar os meus fluxos internos e externos, assim como eu controlei fluxos e gerenciei equipes e pessoas durante 20 anos. A prosperidade, ela é uma consciência, é um estado de sentir. É um estado de perceber, é uma forma de ver e se relacionar comigo em primeiro lugar, para depois me relacionar com a vida. E quando a gente começa a mudar esse ponto de vista, a gente começa a entender que a gente se apega a coisas externas, sejam elas materiais, ou pessoas, ou situações, ou status. Durante muito tempo, eu me apresentei a Gisele, contadora da empresa tal. Quem tu é? Eu sou Gisele Oliveira, contadora da empresa tal, tenho tal formação, faço tal coisa. Isso é só um conhecimento que eu adquiri. É uma titulação que eu recebi em função de uma trajetória acadêmica. Era uma titulação que eu recebia por um cargo de responsabilidade que eu exercia na época. E depois que eu saí do corporativo, eu continuei me apresentando como a Gisele Oliveira, que era a diretora do Instituto Florescer, que fazia, que acontecia, sempre voltada para a questão profissional. Sempre voltada para algo externo. E eu posso te dizer hoje, se tu me perguntar quem é a Gisele Oliveira, eu posso te dizer hoje que a Gisele Oliveira é um ser em evolução. Uma consciência que tem noção de que o que está vivendo e experienciando nessa vida terrena é apenas um capítulo de uma história longa, muito longa. E que não vai terminar nessa existência, que aprendeu e continua aprendendo. É uma consciência que se modifica e se transforma a cada nova experiência vivida. Essa é a Gisele Oliveira hoje. E quando a gente começa a entender todos os rótulos que nos definem, e que a gente gruda isso como se fossem etiquetas no nosso corpo, na nossa testa, a gente percebe o quanto os rótulos externos nos definem. E diante de uma rotulação externa, como é que eu vou conseguir reconhecer quem realmente eu sou? Se eu estou deixando que o mundo me defina, se o que eu faço me define. É muito pequeno. Entende que ser definido por algo que a gente realiza, por uma titulação, por um rótulo, por um cargo, é muito pouco diante de tudo aquilo que a gente realmente é? A gente precisa expandir a nossa forma de se reconhecer e se ver. E isso é o mais profundo amor próprio. O que eu faço não me define. As situações que eu vivo não me definem. As pessoas às quais eu me relaciono não me definem. Este corpo não me define. O quanto eu ganho ou faturo não me define. O que eu tenho em termos de patrimônio não me define. O quanto eu tenho de dinheiro no banco não me define. O que me define, em essência, são os meus valores. São os pilares da minha vida que são importantes para mim. São as construções internas, éticas e morais que foram feitas ao longo de vidas e que hoje, consolidadas, me representam, mas também não me definem.
porque muitas outras ainda estão sendo construídas e serão construídas. Então, quando eu pergunto quais são os pilares que tu não está olhando, quais são as matérias que tu não está querendo estudar na escola da vida, é para que tu possa reconhecer que aquela matéria que tu tem mais dificuldade é a que vai te trazer mais felicidade. Porque aquilo que a gente tem medo é atrás do medo que a nossa felicidade mora. A nossa felicidade, ela reside no lugar em que a gente tem receio de chegar. Porque se ela fosse fácil, se ela fosse simples e óbvia, a gente não daria o valor que ela tem. A gente só dá valor àquilo que a gente conquista e não àquilo que a gente ganha. Por isso que as nossas conquistas materiais simbolizam tanto internamente. E eu te pergunto, quais são os rótulos que te definem? Como tu te apresenta no mundo? Qual é a tua identidade? Mas a tua identidade genuína, verdadeira. Se eu te perguntar hoje quem tu és, qual vai ser a tua resposta? Porque se te tirarem tudo, família, casa, dinheiro, profissão, trabalho, dinheiro, tudo, o que vai sobrar de ti? Aquilo que está dentro. Então, a reflexão que eu quero te propor hoje é: avalia como tu tem te mostrado ao mundo. Quais são os rótulos externos que tu tem permitido que te definam? Ah não, a fulaninha é briguenta. Ah não, a fulaninha ela é ousada. A fulaninha ou o fulaninho é triste, pessimista, desastrado. Independente do rótulo, quais deles tu tem aceitado e quais deles realmente ressonam com as tuas verdades internas? Quais são os rótulos externos que validam aquilo que existe dentro de ti? E quais são os rótulos externos que simplesmente tu acolhe para te sentir aceito ou aceita, mas que não te representam em essência? Porque o objetivo é a gente manifestar a nossa essência nesse mundo. A nossa verdade não de eu falo o que eu quero e faço o que eu quero, mas a nossa verdade da alma, do nosso ser genuíno, da nossa consciência. Então eu te pergunto, quais são os rótulos que estão grudados em ti? Quais são as etiquetas que estão coladas em ti? Elas realmente fazem jus a tudo que tu é? Ou elas te limitam dentro daquilo que tudo que tu já construiu e ainda vai vir a construir? Pensa nisso. Eu te vejo amanhã.